Olá! Vocês estão demais, viu? Tão fiel! Boa tarde, boa tarde. Ao contrário, como assim? Laudiceia, um cheiro, tudo bom, Laudiceia? Jaqueline, obrigada aí, gente, por tudo. Duarte, Evinha, já tá aí, meu querida. Cadê, Eva, a solicitação? Inverteu o banner como? Sim, Eva, você tem que mandar a chamada, meu amor. Mandem a solicitação. Maria, Lu, gente, boa tarde, boa tarde. Evinha, você tem que mandar uma solicitação para eu te aceitar aqui. Não, é você que manda. Deixa eu chamar Rodrigo aqui. Não, todas as vezes é a pessoa que chama. Você... Ô, Eva, só um minutinho. Rodrigo, todas as vezes que eu fiz, a pessoa mandava assim solicitação para participar e eu aceitava e a gente ficava batendo papo, Eva. Eu nem sei como manda. E agora? Me oriente aí, alguém? É Eva, sim. Ritinha, Simões. Ô, Eva, eu tô aqui já. Manhã, chama a Rodrigo aí rapidinho, urgente. Chama aqui, por favor. Vem cá, urgente. Gente! Eva, entra aí e sai de novo, Eva. Sai aí e entra de novo. Boa tarde. Tudo bom? Obrigada, Adriano. Sim. Eva, para botar Eva aqui, que ela me ajude aqui. Eva mandou. Eu aceitei, Eva. Tá aguardando. Já mandei, mulher. Aê! Eva, me perdoe, meu amor. Porque toda ela. É porque será que é a conexão que tá ruim? A minha? Pelo computador não aparece, não, só pelo celular. Ah, tá. Então é isso. Já mandei, mulher. Pronto. Aceitei a sua câmera que tá rodando, meu amor. Ixi, por que que minha câmera tá rodando? Não sei, não. Deixa eu atualizar aqui pra ver. Eu tô. Peraí que eu vou Veja entrar de aí. novo. Peraí. Ao vivo é mais gostoso, olha lá o Odisseia. Gente, obrigada. Hoje o bate-papo aqui vai ser muito interessante, viu? É bom que vocês fiquem aí. Como eu já falei para vocês, sejam muito bem-vindos. Sigam as nossas redes sociais aí. A gente está tentando encurtar a distância, né? Fazendo essas lives todas as quinta-feiras, a partir das 17 horas. A gente espera vocês aqui para a gente bater um papo, né? Que é importante nesse momento que a gente vive de isolamento, mas a gente não deixar de fazer os debates, né, importantes, pertinentes, né, para nosso desenvolvimento da nossa sociedade. A gente tem que buscar alternativas. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa muito legal, uma pessoa muito do bem. Ah, eu não sei porque minha câmera não tá funcionando, não. Como? Não faço ideia. Rodrigo, vem aqui de novo, rápido. Ah, Luiz, está do jeito que você falou, Luiz. Do jeito que você viu esse banner antes. Por que que Ô, Eva, não tem como você ir pelo celular, não? eu tô no celular, mas não tá aparecendo, não. Oxe, por quê? Eu não faço ideia, porque na hora que começa a rodar, aparece o. Na hora que Eva começa a não tá rodar, ouvindo. aparece. A voz eu tô ouvindo. Deixa eu ver aqui. É a sua conexão, Eva, então. Peraí, vou sair de novo. Sai e entra. O Luiz está dizendo que tá errado para consertar o banner. Como se ele olhou?
O que tá errado? Tá de cabeça para baixo? Ô, Laodiceia, como é que eu chamo Eva aqui? Fica aqui. É a posição da câmera, tá bom. Meu Jesus. Tava tudo certo aqui. Tá bom? Melhorou? Hein, André? Melhorou? Tá bom, gente? Me ajudem. Paulo Vicente. Paulo Valente, obrigada aí, viu? O banner está invertido, mas por conta da câmera frontal. Ah, é você, ó, André viu antes, tá do mesmo jeito, eu não mudei nada. André, não esquenta, não tô quente não, é porque Eva precisa virar a câmera dela e arrumar. Ah, tá. Deixa eu ver se ela entra aqui de novo. Deve ser a conexão dela que tá fraca. Como eu havia dito, né? A gente está tentando, né, estabelecer esse bate-papo com vocês. E a gente gostaria que vocês seguissem aí as nossas redes sociais, que participassem dos debates, debate importante que a gente vai ter hoje com uma pessoa extremamente dedicada a esse tema, né? Uma mulher que é um exemplo de resistência. Não é sua câmera, não, Eva, que está ao contrário, não, né? Enxergando. Hã? Eu tô enxergando agora. Tá me enxergando? Tô. Eu que não estou enxergando. Ah, meu Deus. Eu sim. Não, mas deixa, a sua conexão tá fraca. Andrei, você tá vendo Eva? Tá vendo Eva? Ajuda a gente aí. Tá vendo Eva? Parece que o meu agora travou. Deixa eu ter. Eu só tô ouvindo. Deixa... Tá tudo bom. Bora, bora. Estão mandando ir, que diz tá bom. Eu acho que é a sua cama que tá ruim para a conexão aqui para mim, mas as pessoas estão lhe vendo. Vamos então? Tá vendo, Rodrigo? As duas, eu e Eva? A Eva não aparece. Eva? Diz que não tá vendo você. Eva não aparece. Bora, bora, Eva. Eva tá pelo celular. Não tá, Eva, pelo celular? Eva, você tá pelo celular? Ô, gente, tá tão animada, estou, né, com esse bate-papo. Eva tem tanta coisa boa para apresentar pra gente. Eu tô lhe ouvindo, mas as pessoas não te veem. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, ó. Tá ouvindo? Não, Eva vai tentar entrar novamente aqui, ó, Eva, solicitando, visualizando o vídeo. Eu vou aceitar fazer uma transmissão ao vivo com Eva aqui, ó. Vou clicar em OK. Vamos ver se agora vai. É, porque aqui eu acho que as pessoas estão te ouvindo, sequestraram ela. É. Oh, Eu acho que não vai, não. Vamos fazer assim para a gente não perder muito tempo. É melhor ouvir do que. oh, Eva. Mas eu não sei o que foi. Meu telefone funciona normalmente para o WhatsApp. E você já fez alguma, assim, pelo Instagram? Não. Deve ser sua conexão que não está conseguindo abrir sua imagem. Pelo Instagram nunca fiz, Só não. pode Primeira ser. vez. Mas vamos lá, né? É. Eu acho que é importante. A gente, como eu estava dizendo, né, Eva, seja muito bem-vinda. É um prazer, assim, grande, mensurável, debater esse papo com você. A gente está criando o hábito de toda quinta-feira a gente bater um papo aqui através dessa live, criando essa rotina, no sentido de encurtar a distância e também debater, né, os problemas que afligem aí a nossa sociedade. Esse tema da questão da mulher
certamente é um tema que a gente tem que estar debatendo, né? Sair das bolhas e ser um discurso transversal de toda que perpasse por todos os espaços, né? Porque essa questão da mulher. E você, como é uma mulher que é um exemplo, é guerreira, é resistente, eu admiro muito, de superação mesmo, e que tem um trabalho belíssimo aqui, né, na nossa cidade, do ponto de vista de um trabalho que você fez, uma pesquisa, né? E eu vou deixar você se apresentar. Eu quero que você se apresente. Por favor. Bem, gente, boa tarde para todo mundo. Não sei porque minha câmera não está funcionando. Eu também sou meio analfabeta digital, então eu não sei onde mexer. A conexão da internet está boa, né? Mas vamos lá. Eu sou Eva, eu sou cientista social, sou servidora da UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia, e tem quase 6 anos que eu vim morar aqui, porque passei no concurso, né? E aqui já vinha de Salvador, sou militante, né? Militante comunista, militante antirracista, militante feminista, desde muito jovem. Comecei minha militância na adolescência e depois da universidade eu comecei a estudar a questão da mulher, né? E vários vieses aí, várias perspectivas de estudos dentro do feminismo, dentro da questão antirracista, e aqui no sul da Bahia eu comecei meus estudos acadêmicos. E aí eu estou fazendo mestrado, eu fiz o mestrado, estou fazendo doutorado agora, e eu resolvi fazer uma pesquisa sobre a violência doméstica, que era algo que eu já vinha estudando há um tempo, aqui no município de Itabuna, porque quando eu cheguei aqui, os números, os índices que apareciam assim na imprensa sobre violência doméstica eram muito altos. Então, eu resolvi fazer a minha pesquisa concentrada aqui no município, para ver se a partir dessa pesquisa pudesse ajudar de alguma forma a questão das políticas públicas, né, que é uma área também que eu já estudo desde a época da faculdade. Então, eu fiz uma pesquisa a minha pesquisa era sobre violência doméstica vinculada à questão da solidão da mulher negra. Minha pesquisa queria saber se a solidão da mulher negra, que é um tema, um campo que vem sendo discutido aí há algum tempo, se ela era baseada no fato das pessoas não conseguirem, dessas mulheres não conseguirem parceiros, ou se essas mulheres estavam sozinhas por conta do medo das violências que já tinham sofrido, né? Paralelo a isso, eu analisava as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher que existe na cidade, para saber se essas políticas elas conseguem atender, né, a população e se essas mulheres conseguiam um apoio nessa rede de enfrentamento que tem na cidade. Então, é basicamente isso, assim, a minha pesquisa do mestrado. E aí, para o doutorado, eu trago uma nova perspectiva, mas aí esse trabalho ele já não vai ser realizado em Itabuna, né? Primeiramente porque Itabuna foi um lugar assim, muito difícil, é um lugar muito difícil de se fazer pesquisas, portas estão sempre fechadas, instituições elas não querem colaborar, elas não querem divulgar os dados, elas não querem dar informações. Então, foi muito difícil, minha pesquisa quase não aconteceu por falta de colaboração das instituições daqui, né? Então, tirando algumas raras exceções, a maioria, mas principalmente as instituições mais importantes, como o DEAN, como o CRAM, não houve apoio, né? Então, a minha pesquisa do doutorado, eu vou discutir a rota crítica, né, que essas mulheres fazem quando elas decidem se livrar da violência, quando elas decidem se separar do parceiro e procurar um caminho de que ela possa se livrar daquela violência. Então, esse caminho que ela faz entre idas e vindas é chamado de rota crítica, e eu quero estudar isso porque geralmente a sociedade fala, né, que a mulher não se separa porque ela não quer, a mulher não se separa porque ela gosta de apanhar, a mulher não se separa porque ela gosta de ficar com o macho, que o macho bate nela. Então, eu quero mostrar, né, para as pessoas o porquê que essas mulheres não se separam, né, que esse caminho que essas mulheres fazem, esse caminho é invisível. As pessoas não veem essa dificuldade que essas mulheres passam, os sentimentos, os sofrimentos, as ameaças, os medos, a falta de recursos financeiros. Então, assim, tem vários fatores que fazem com que essa mulher não consiga se livrar
dessa violência. E entre esses fatores também tem, sim, a dependência afetiva, né? A dependência afetiva é algo que nós, enquanto mulheres, né, fomos criados nesse processo de que a gente tinha que crescer, casar, ter filhos, ser esposa, ser dona de casa, né? Então, esses papéis sociais que criaram, a construção da masculinidade que foi criada de um homem que tem o poder sobre nós e de nós que não devemos ocupar determinados espaços na sociedade, esses papéis que foram criados, eles são extremamente determinantes nessa relação da dependência afetiva que muitas vezes as mulheres têm, né? Além disso, também as mulheres ainda levam a culpa, né? Quando sofrem violências. Então, a culpa da violência que ela sofreu é dela. A gente vê isso. A gente vê isso quando mulheres são assassinadas, quando elas são vítimas de feminicídio, quando elas apanham, muitas vezes as pessoas dizem que elas apanharam porque elas fizeram alguma coisa, né? Então, alguma coisa ela fez para merecer, né? Ou então, quando a mulher foi estuprada, porque com que roupa ela estava, onde ela estava, que horas ela estava, ela provocou. Então, assim, a gente acaba enfrentando toda essa construção social que foi feito, colocando a gente, né, subjugadas a esse poder masculino, a essa masculinidade tóxica que acaba agredindo as mulheres e tirando a vida de muitas delas. E eu queria também deixar aqui a minha admiração por você, né, pela mulher guerreira que você é, danada, retada, sindicalista aí, forte, e tamo junto aí para qualquer coisa, viu? Eu sei. Eva, tá, assim, muito emocionante eu queria tanto lhe ver, porque, assim, não sei se você tá me vendo, Eu tô mas lhe vendo. a cada momento eu me emociono com a sua fala, né? Ela é muito forte, porque ela retrata muito a nossa realidade. E a gente fica triste de você dizer que as nossas instituições aqui de enfrentamento à violência à mulher, ela deveria efetivamente fortalecer esse trabalho que você fez, até no sentido da gente ter um mapa, um diagnóstico da nossa cidade, né? Do ponto de vista da violência, e a partir daí a gente buscar uma forma de fazer, por criar políticas públicas, né, para a gente se ver livre desse mal. Que a gente fala, que a gente coloca. Eu me emocionei muito com a sua fala, porque ela é forte, mas ela é a realidade. Nós precisamos, assim, efetivamente colocar o dedo na ferida, né? Para a sociedade compreender o que as mulheres passam ao longo, né, da sua história. Isso, esse processo histórico, social que a gente que foi criado, né, dentro dele, sendo subjugada efetivamente. Não pense você, eu acho que você sabe muito mais do que eu, que não é fácil ser mulher nessa sociedade, né? Então, por isso que eu lhe admiro pela sua firmeza, pela sua valentia de desbravar esse mundo e mostrar que a gente é o nosso espaço, a gente quer ser respeitada, a gente não quer ser violentada. E assim, quando você coloca a questão da mulher negra, a gente tem que ter realmente esse recorte, porque é diferente mesmo. As mulheres negras, elas são duplamente, triplamente vítimas de todo o processo dessa sociedade, né? A gente, como as mulheres negras, efetivamente passa por esse processo, e é muito importante essa pesquisa que você fez. A gente elaborou algumas perguntas aqui para você, se você Fica à puder, vontade. assim, estar respondendo. A sua pesquisa de mestrado discutiu a violência doméstica em Itabuna, como você já pontuou. Muitas mulheres não sabem quais instituições compõem a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres no nosso município, e isso é fato, né? Quais os principais órgãos que compõem essa rede de enfrentamento contra a violência às mulheres aqui na nossa cidade? Porque a gente tem que trazer isso à transparência, a gente tem que saber, as mulheres têm que saber essa rede, como funciona e qual o fluxo dela. Se você teve dificuldade de encontrar os dados sobre isso, imagine as mulheres que estão aí escondidas nesses quatro cantos de Itabuna, às vezes sendo oprimida, violentada e sem saber para onde ir. A gente tem que se incomodar com essas situações. É com você. Assim, a rede de enfrentamento à violência, né, é a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. No geral, a Lei Maria da Penha traz
essa perspectiva de ter essa rede de enfrentamento, de acompanhamento e de suporte, de assistência à mulher que sofre violência. No caso, a Lei Maria da Penha trata da violência doméstica, mas a rede de enfrentamento, ela não se resume à violência doméstica, ela é para todos os tipos de violência contra a mulher. Roubo, tráfico de pessoas, casamento infantil, laqueadura, esterilização forçada. Então, essas instituições que tem aqui, que tem em Salvador, que tem no Brasil inteiro, mas que infelizmente ainda só tem nos grandes municípios e em alguns outros do interior, ainda são muito poucos que tem, acaba tratando mais a violência doméstica, porque a violência doméstica é algo que está mais próximo da gente enquanto mulher, né? Então, essa rede de enfrentamento, ela deve ser, né, ela deve trabalhar de forma articulada entre as instituições governamentais, não governamentais e a sociedade. E aí, aqui em Itabuna, a gente tem uma boa rede até em termos da quantidade de instituições que a gente tem aqui em Itabuna, né? Então, essa rede, ela pega uma perspectiva de 4 serviços, né? Que é o Serviço de Assistência Social, a Segurança Pública, a Saúde e o Judiciário. Então, na saúde, todas as instituições que compõem a rede de saúde, ela deve atender a mulher vítima de violência, desde o posto de saúde até um hospital. Mas eu acabei não trabalhando a parte da saúde, eu trabalhei mais as outras instituições mesmo que são específicas, né? A saúde, ela não é específica, ela é específica para a população inteira, então a mulher violentada vai lá. Então, a rede de enfrentamento aqui, Itabuna, eu vou tentar pontuar, vou explicar mais ou menos inicialmente para, se alguém souber de alguma mulher que esteja passando por situação de violência doméstica, né? Então, hoje, aqui na cidade, mas também fora da cidade, em outros municípios, pode ligar para o 190, que é o número da polícia, ou para o 180, né? Então, geralmente, se alguém vê gritos, alguma coisa do tipo, o ideal é que ligue para a polícia e acione a polícia. Se você sabe que a pessoa está sendo violentada, mas não tem como chamar a polícia, pode fazer uma denúncia pelo 180. Todas essas denúncias, elas são sigilosas, né? Você pode não se identificar. Então, assim, acaba resguardando também quem está denunciando. Mas aqui em Itabuna, a gente tem a Delegacia da Mulher, que atualmente, na pandemia, está funcionando, né? Então, a Delegacia da Mulher, a DEAN, e a DEAN, ela foi pensada dentro do sistema de segurança pública para atender mulheres em situação de violência, né? Violência doméstica e familiar, mas também outros tipos de violência contra a mulher. Mas, no âmbito da Lei Maria da Penha, o que muito a DEAN daqui atende é a violência doméstica. Então, as instituições que eu encontrei na cidade, no momento, essa pesquisa foi feita no final de 2018, foram a DEAN, o CRAM, né, que é o Centro de Referência em Atendimento à Mulher, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ronda Maria da Penha, 2 varas criminais, que é relacionadas ao judiciário, que é onde são julgados os processos de violência doméstica e também onde são expedidas as medidas protetivas de urgência, a Justiça Restaurativa, que também faz parte do sistema judiciário, a Vigilância Epidemiológica. A Vigilância Epidemiológica é o setor da prefeitura que reúne os dados relativos à violência doméstica contra a mulher a partir das notificações da saúde. A Casa-Abrigo, que já acontece, que está para ser instalada, que já foi instalada na época que estava para ser instalada, o projeto Respeito às Minas e o Conselho Estadual da Mulher, que eu coloco como uma das redes que deveria acontecer, né, na cidade. Só que, apesar de ter tantas instituições, a rede aqui ela é muito deficitária, né? Então, tipo, começando pela DEAN, você tem uma DEAN que tem difícil acesso, uma casa que tem inúmeros problemas, uma equipe que não é bem qualificada para atender essa mulher, falta equipe multidisciplinar na DEAN, você tem uma delegada titular que é a violência institucional em pessoa, né? Então você tem inúmeros problemas com a DEAN, né? Você tem mulheres que chegam para fazer uma denúncia de violência e essa denúncia é feita
na recepção, onde todo mundo está ouvindo o que aquela mulher está contando, e ela acaba não tendo essa privacidade que ela precisa e que é garantido por lei que ela tenha, né? Aí você tem o CRAM, que também tem uma equipe reduzida para a quantidade de demanda que tem, né? O CRAM, geralmente as mulheres procuram o CRAM, mas essa mulher que procura o CRAM, nem sempre ela já fez uma denúncia, ela às vezes não quer fazer uma denúncia, ela busca um apoio, ela busca uma ajuda psicossocial, e o CRAM, ele também já não é um lugar de muito fácil acesso, assim como a Defensoria Pública também não é. Então, são lugares que é difícil para essa mulher chegar. E você também não tem uma equipe maior que pudesse atender mais pessoas. Aí você tem o Ministério Público. O Ministério Público tem dois problemas. O Ministério Público ele não tem um núcleo específico de gênero, né? Então, isso causa outros problemas, porque o Ministério Público ele deveria fazer a fiscalização de todas essas políticas em relação à mulher, né? Mas o Ministério Público, como não tem núcleo de gênero, não faz isso. Como não faz isso, a qualidade dos serviços é ruim, né? Então, você não tem uma promotoria da mulher que deveria ter dentro do Ministério Público. Mas a mulher também ela pode procurar o Ministério Público caso ela esteja sofrendo algum tipo de violência, ela pode ir direto ao Ministério Público. A gente tem um problema na nossa sociedade em si, porque a maior parte da sociedade ela não tem acesso à justiça, né? Então, o Ministério Público se colocando nesse espaço aí, dentro mais ou menos do judiciário, né? Então é mais difícil, as pessoas não enxergam o Ministério Público como algo que você possa acessar facilmente. A Defensoria Pública, a gente tem outro problema maior ainda, porque a Defensoria Pública daqui, além de não ter um núcleo da mulher, que deveria ter, Defensoria da Mulher, a lei diz que deveria ter, a gente tem uma Defensoria Pública que atua na defesa do homem, né? Porque a Defensoria Pública entende que a mulher, que o processo da mulher, ele já é defendido pelo promotor do Ministério Público. Então, eles atuam na defesa do agressor, porque o agressor não pode ficar sem advogado, precisa do defensor, então eles não atendem. Como quem atende o agressor não pode atender a mulher, então a mulher acaba não tendo esse espaço dentro da Defensoria Pública. Não, a Defensoria Pública daqui não é um espaço que acolha essa mulher agredida em si, porque não tem espaço para ela, porque são poucos defensores, e esses defensores eles não podem atender o agressor e a agredida. Aí a gente tem a Ronda Margot. Não, Não, depois você vê. Você consegue ver as mensagens? Consigo, aqui embaixo, uma. Tem um rapaz que está dizendo assim, ó, Liken, que precisamos pensar na violência que se perpetua fora do ambiente doméstico na atuação do Estado. Depois, se você puder comentar. Que é a violência institucional, né? A violência... É isso que eu ia falar. Você está dizendo isso. A violência institucional é aquela violência em que a mulher, ela faz uma peregrinação, né? Parece que ela está fazendo um calvário para poder ela conseguir algum tipo de serviço. É a forma com que ela é tratada, quando as pessoas tratam ela mal no lugar que ela chega. É quando ela... A violência do Estado. É verdade. É quando ela já chega violentada na delegacia e a delegada diz, o short que ela tá vestindo, a roupa que ela tá vestindo, olha como ela se comporta, o que foi que você fez por me fazer isso com você? Então, esse é o tipo de violência, né, que o Estado joga em cima dessa mulher. Essa mulher, ela é revitimizada, porque ela já foi vitimizada pelo companheiro ou pelo ex-companheiro, e ela é revitimizada, né? Então, isso é bem comum, porque essa violência institucional, ela não cabe só na violência doméstica, ela cabe para qualquer um de nós, né? Quando a gente vai para algum serviço público e manda, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e por aí vai. A Ronda Maria da Penha é algo que é novo, né? Funciona há 5 anos na Bahia, há 3 anos vai completar agora aqui em Itabuna, e essa ronda, ela trabalha com as mulheres que receberam medidas protetivas de urgência. E essas medidas protetivas de urgência é um papel lá que o juiz dá e que diz que a pessoa não pode se aproximar da mulher por tantos metros. Só que é só um papel, né, gente? É um papel que a moça que foi assassinada aqui dentro do ônibus,
comerciária. Uma comerciária da farmácia, né? Isso. Foi assassinada dentro do ônibus, ela estava para pegar o papel dela, né? A medida protetiva dela. Mas quantas mulheres já morreram com a medida protetiva dentro da bolsa? Né? Então a Ronda Maria da Penha surge para tentar dar uma sensação maior de segurança para essa mulher, porque faz visitas domiciliares, faz ronda no bairro, liga para saber como está. E se pegar o agressor próximo da casa dela, ou próximo a ela, rondando ela, ele pode ir preso, né? Depender da distância que esteja e tal. E isso acaba afugentando um pouco mais, porque eles ficam com medo de se depararem com a polícia, né? Quando estiverem procurando essa mulher. Né? As duas varas criminais, elas não são varas especializadas em violência doméstica. É bom que seja dito, porque seria importante ter essas varas, né? Aqui em Itabuna não tem, porque trataria apenas de violência doméstica ou violência contra a mulher. Então, nessas varas criminais, eu conversei com um dos juízes, né? E ele me disse, aqui chega de tudo, de tráfico de drogas, homicídio e violência doméstica. Então, a gente faz o que dá, né? A gente tenta fazer o melhor, mas a quantidade de processos é muito grande, no geral. Então, a gente tem varas criminais, mas a gente não tem varas de violência doméstica que a lei também obriga a ter, né? A justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela funciona dentro do judiciário, em apoio, assim, em partes, a essas varas criminais, e geralmente ela trabalha para dar um suporte à mulher. Trabalha com outras coisas também, mas dentro da violência doméstica trabalha para dar um suporte, se a mulher precisa de algum tipo de atendimento, de escolta, para ir em casa buscar alguma coisa, para resolver questões que sejam relacionadas à pensão, coisas do tipo assim. Não é para fazer com que a mulher reate o relacionamento com o agressor, não é para isso, é para dar esse suporte, mas é também para poder chamar o agressor lá e fazer uns cursos e dizer a ele que ele não pode agredir outras pessoas, outras mulheres, no caso. A vigilância epidemiológica, que é o setor que junta esses dados da saúde, mas infelizmente esses dados eles são extremamente subnotificados, porque a saúde ela não notifica, ela recebe a mulher, recebe a mulher violentada e ela não notifica. E tem vários motivos, né? Tem desde a pessoa que trabalha no posto de saúde, que recebeu a mulher agredida e que não quer notificar porque está dentro do bairro, se notificar o marido da mulher, o companheiro, o agressor, ou qualquer outra pessoa, ou o cara pode mandar outra pessoa bater nele, vive assim debaixo de diversas ameaças, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa que atendeu não quer notificar. Às vezes, os médicos também não querem notificar porque não querem mesmo, porque não estão nem aí, porque não se importam. E muitas vezes porque a estrutura também não está organizada dentro das instituições de saúde. Deixa eu tentar adiantar aqui, senão a gente não consegue falar de tudo. A casa-abrigo... A casa-abrigo que não é do município, então isso é algo que não é bom, porque essa casa-abrigo ela é regional, né? Na época que eu fiz a pesquisa, me disseram que ela tinha uma capacidade máxima para 20 pessoas, entre as mulheres agredidas e os fios dependentes. Então, se a mulher ela precisa dessa casa-abrigo, ela tem que ligar para um número de regulação e ver para onde é que ela vai ser mandada. Ela não vai chegar, porque ela é de Itabuna, ela vai ficar nessa casa. Muito pelo contrário, ela pode ir para qualquer outra casa. Se tiver vaga, pode ficar, se não tiver. Mas não é uma casa da cidade, é uma casa regionalizada, é uma casa que precisa passar pela regulação. O projeto Respeita as Minas, que é um projeto da Secretaria de Política para as Mulheres, é um projeto na área de prevenção da violência, que é algo que eu acho extremamente importante, porque a gente pensa na violência doméstica sempre pensando no enfrentamento. Mas a gente pouco pensa na violência doméstica pensando na prevenção, né? De muitas mulheres que não sabem que estão sofrendo violência doméstica, muitas. Né? De muitas mulheres que não sabem o que significa a violência doméstica, quais são as ações que o homem faz e que é violência doméstica. Então, das adolescentes que não sabem o que é um relacionamento abusivo,
né? E ela entender que a partir de um relacionamento abusivo, a violência doméstica é muito rápida, né? Então, são várias situações que a gente pensa que a gente poderia, a partir da prevenção, evitar que muitas mulheres fossem violentadas, né? E o Conselho da Mulher, que o Conselho da Mulher, apesar de estar numa luta para se reestruturar, ainda é um conselho que não conseguiu, né, se colocar perante a sociedade. É um conselho desestruturado, é um conselho que a prefeitura, que a gestão da prefeitura faz questão de esvaziar, faz questão de não apoiar, faz questão de que não funcione, né? Porque esse conselho ele serviria para colaborar, mas também para fiscalizar a partir das políticas municipais, né? Se tem essa igualdade de gênero, como é que a mulher está sendo tratada nessas políticas. Então, assim, esses conselhos, eles são muito importantes nesse processo de participação social, né? Mas, infelizmente, é um conselho que ainda tem muito aí para caminhar, para nadar, e precisa de muita ajuda para poder funcionar. Acho que em relação à rede é basicamente isso, né? Então, hoje, se as mulheres precisarem, elas podem ir na DEAN, elas podem procurar o CRAM. Eu não sei como é que o CRAM está funcionando aqui, se está parado ou se está de parado, assim, se está abrindo, se não está, ou se está em teletrabalho. Podem procurar o Ministério Público, podem procurar a DEAN já falei. Então, tem algumas instituições, assim, a Defensoria Pública também. A gente teve uma certa vez um acesso no DEAN, eu fiquei muito assim frustrada. Eu tive assim, presenciei uma agressão de uma colega nossa, né, lá do sindicato, a gente foi lá, foi assim extremamente. Eu saí de lá estarrecida, porque a delegada não queria receber a queixa, disse que não ia dar em nada, que a pessoa que a gente estava denunciando era, na época, o secretário de saúde daqui, que... Aí eu saí de lá frustrada, eu e minha colega, né, de trabalho. Mas para você ver a falta de formação, não sei, né, de compreensão dessa política, das próprias pessoas que estão no interior dessas unidades. A outra pergunta aqui que a gente tem, basicamente, fecha com essa que você está colocando aqui. Porque eu estou perguntando a você, nós estamos perguntando, se você acha que essa rede de enfrentamento é suficiente para as demandas aqui do município. Então, você já pontuou algumas questões da desarticulação dessa rede. A gente também percebe, eu trabalho na saúde agora. Essa semana teve uma mulher lá para pegar uma medicação e ela estava com o olho roxo. Quando eu entrei, ela tinha saído. Eu perguntei à moça da farmácia. Ela foi o marido que bateu. Aí a gente não tem essa... ela já tinha saído e a gente falou, meu Deus do céu, a gente não tem dentro dos postos de saúde como acolher isso. A gente não é treinada para isso. Como é que a gente vai tratar isso? Porque o que você colocou é muito importante. Sobretudo nessas comunidades de vulnerabilidade social, né? As pessoas às vezes têm medo, né, da retaliação e acaba não interferindo nessas questões, e a gente vê aí as nossas mulheres tendo suas vidas ceifadas, vivendo num ambiente totalmente agressivo, né? E que prejudica as nossas companheiras. E não sei nem o que dizer diante de tanta coisa dessas coisas. Aí você pode responder se você acha que essa rede de enfrentamento aqui em Itabuna, ela é suficiente, ela é eficaz, ela funciona. Deveria ser, ela deveria ser suficiente, mas não é. Por que ela não é? Por conta de todas essas deficiências, né? De pessoal, de dinheiro, de orçamento, de insumos. Ela também não é suficiente, não só por isso, ela não é suficiente porque ela não atua em rede. Ela não atua em rede, porque atuar em rede não é dizer assim, não, minha porta está aqui aberta, qualquer um pode vir aqui. Ou então dizer assim, como a delegada diz assim, não, nós atuamos em rede, nós mandamos para o CRAM. Mas ela não liga para o CRAM, ela não faz articulação com o CRAM. Essas instituições, elas não se articulam em si, elas não possuem um dia no mês ou a cada trimestre que elas possam se reunir e ver, elas não têm um fluxo. Se elas não têm um fluxo entre si, não é uma rede. Então, se a mulher agredida ela vai para o CRAM, se existisse um fluxo, olha, quando ela chegar no CRAM, o fluxo dela é esse. Se ela quiser, ela vai para a DEAN. Se ela não quiser, a gente encaminha para outro lugar.
E eu tinha que ter um fluxo para ser um trabalho em rede. Então, não trabalho em rede, então isso já diminui a eficiência, a eficácia da rede, né? Então, além da questão da falta de estrutura, da falta de pessoal, da falta de trabalho articulado, da falta de trabalho em rede, ainda tem a falta de qualificação. Não há qualificação. Então, assim, a gente ouve inúmeros absurdos. Assim, eu ouvi tantos absurdos em alguns lugares, mas principalmente em lugares importantes, né? E eu friso como a DEAN e como o CRAM, que eram lugares que deveriam acolher de outra forma essa mulher, de forma mais amorosa, né? Mais solidária, mais empática, né? Então, isso é muito complicado. Então, hoje não. Hoje, apesar da gente ter uma quantidade grande de políticas no município, essas políticas, elas não são suficientes para dar conta, porque falta estrutura, falta pessoal, falta equipe multidisciplinar, falta qualificação, mas também falta uma articulação melhor entre essas instituições para que pudessem funcionar de forma mais eficiente e eficaz. É complicado, né? Porque, assim, se a gente chega num ambiente que a mulher já chega fragilizada, porque foi violentada, está no ciclo de violência, e não foi acolhida da forma como você colocou, com empatia, com humanidade, né? É muito complicado. E é uma questão que você pontuou que eu considero extremamente grave, é essa falta de articulação entre as redes, porque é importante que essas redes se comunicassem e tivesse como dado, né, esses casos que chegam até ela e ter um feedback, saber se realmente essas mulheres conseguiram ser liberta desse ciclo de violência, porque às vezes passa por ali, você não sabe mais da vida da mulher, passou para frente, fica uma coisa muito assim, sem resolutividade. Porque o que a gente percebe, vai lá, faz a questão daquele momento, a mulher se e não tem assim, junto às instituições. Um fim para esse ciclo de violência. Aí fica muito complicado. E acho que você pontua muito bem que deveria ter um dado momento para essas redes sentarem, né, entre si e estudar, verificar o que aconteceu com aquele número de situações, de pessoas que passaram por lá e conseguir identificar se o saldo é positivo, se conseguiu realmente tirar a mulher desse ciclo de violência. Porque às vezes a mulher volta para o seu ambiente, seu lar, né? E acaba, retoma tudo novamente, reincide nessa violência. E é muito complicado. E às vezes, quando a gente sabe, a mulher já foi a óbito, foi assassinada dentro de casa, foi vítima do feminicídio, enfim. É muito complicado mesmo. A gente tem que buscar uma alternativa, uma maneira de ter políticas públicas efetivas que façam com que esses homens, esses agressores, compreendam e sejam realmente punidos pelo que eles fazem com as mulheres, e a gente consiga arrancar essas mulheres da garra desses agressores, porque é muito complicado, muito difícil. Aí tem outra aqui, como você avalia a presença feminina no legislativo aqui de Itabuna, né? Que a gente também, vou deixar você falar, porque eu tenho também minha observação, mas é muito complicado, a gente subrepresentada. Extremamente, né? Pode falar aí. Assim, a gente tem uma cadeira no legislativo daqui, né? Então, isso é muito vergonhoso, porque nós somos uma população... É sempre vergonhoso, né? Ter tão poucas mulheres, né? É muito vergonhoso porque nós somos a maior parte da população e a gente não vota nas mulheres. Então, eu fiz uma entrevista para minha pesquisa também com a vereadora daqui e apesar dela não ter sido eleita e não ter uma atuação mais forte, mais incisiva assim, na questão da pauta feminista, ela se esforça, né? Digamos assim que ela tem procurado se esforçar. Mas ainda fica muito aquém daquilo que a gente precisa, do que um mandato feminino dentro da Câmara de Vereadores poderia fazer. Então, eu lamentei muito isso, mas a gente também entende que há uma limitação, porque não é uma pessoa que vem desse campo, mas também há um esforço, porque ela tem buscado, então ela buscou, ela procurou participar, né? Então ela fazia um diálogo com algumas mulheres dentro desse movimento feminista que há aqui em Itabuna. Então, assim, existia um esforço da parte dela, mas muito, muito, muito aquém do que, de fato, a gente poderia fazer através
através de um mandato. Além de que também não consegue enxergar, né, os outros feminismos, as outras mulheres, né? Então, não consegue enxergar a diversidade que somos nós mulheres, né? A mulher negra, a mulher LGBT, a mulher do campo, a mulher da periferia, a mulher indígena. Então, a gente acaba, mesmo tendo um certo esforço, a gente acaba silenciando outras mulheres, esquecendo, deixando outras mulheres à parte. Então, a gente precisa, de fato, melhorar a nossa presença no legislativo, não só em Itabuna, mas em todo o país, em todas as câmaras, na Câmara Federal, nas câmaras municipais, no Senado, nas prefeituras, e por aí vai. A gente tem, Eva, levantado esse debate, né? Porque isso que você colocou é muito importante, essa questão mesmo da mulher. Nós, mulheres, se chegar em um espaço de poder desse, a gente tem que ter o máximo, maior sensibilidade para essa diversidade, né, das mulheres. Porque não só existe uma mulher com uma característica, assim como você mesmo colocou. E é muito complicado. A gente vem de uma Câmara de Vereadores que tem um histórico, né, de não ter representação feminina. A gente a gente chega em Ilhéus aqui, o vizinho, não tem uma representação feminina, não tem uma mulher na Câmara de Vereadores. Aqui conseguiu se colocar uma, que está muito aquém da necessidade, né, da representação das mulheres num espaço desse, para estar discutindo, dialogando com as mulheres das diversas. A gente precisa tentar educar melhor nossas mulheres para a política, né? A política não foi um espaço que foi dado para a mulher, não foi um espaço que os papéis sociais que escreveram lá para a gente, quando se estrutura a sociedade, um espaço para a gente estar. Nosso espaço que a sociedade nos deu, o espaço que a sociedade nos deu e disse que é o nosso, é o espaço de dentro de casa. Então, as mulheres não conseguem se ver na política e a gente precisa fazer esse trabalho, né? Esse trabalho de educação para a política. As mulheres não se veem na política, as mulheres não conseguem enxergar suas pares na política, as mulheres elas não conseguem pensar naquele lugar como um espaço dela, né? E falam em sua maioria. Da mesma forma que nós temos uma política extremamente masculinizada. É o espaço que os papéis sociais foram destinados para os homens e que esses homens não querem perder seu espaço de poder. Então, esses homens, eles são maiorias nos diretórios partidários, esses homens são maiorias nas instituições públicas e políticas que se articulam nesse processo eleitoral. Esses homens, eles geralmente são os presidentes dos partidos. Esses homens, eles dão o dinheiro do partido ou arrecadam os fundos para outros homens, né? Então, esses homens, eles são maioria porque a gente conseguiu, no máximo, aí uma cota de 30% dentro dessa ficha eleitoral para se candidatar, né? Então, se você pensa que nós conseguimos uma cota de 30% e que, na maioria das vezes, muitos partidos preenchem isso com um monte de candidato laranja, que de fato não vai se candidatar, nós temos uma gama, 70% por baixo de homens. Então, esses homens, eles também são mais visíveis, eles têm mais dinheiro, eles estão sempre mais à frente no processo político. Se as mulheres não conseguirem entender que precisam votar em outras mulheres, que precisam se enxergar naquele espaço, que precisam ocupar o espaço da política, seja a política de bairro, seja a política dentro da instituição que você trabalha, seja o sindicato, né? Você que é muito dessa área aí de sindicato, mas os sindicatos comerciários, os sindicatos bancários, o espaço de organização social, de participação social que você puder, você está ali. Muitas mulheres têm medo de falar em público porque não estão acostumadas a isso, não foram educadas para isso. Então, se essas mulheres que não conseguem falar em público dentro de uma reunião de colegas, sindicatos, como é que essas mulheres vão se colocar para a política? Como é que essas mulheres vão enfrentar homens que estão dentro dessa estrutura política, que são homens que se colocam como poderosos, muitos são, a depender do espaço de poder que esteja ocupando. Então, a gente tem todo esse processo, né? Toda uma construção de uma sociedade que a gente agora precisa desconstruir para que a gente possa ocupar nossos lugares, né? Para que a gente possa ocupar esses lugares. Porque se a gente não ocupar esses lugares, a gente não vai conseguir avançar numa sociedade mais igual. Porque esses homens que estão lá, eles não vão pensar,
em dar mais igualdade para a gente, porque quem está no seu processo de poder não quer perder o seu poder, não quer perder o privilégio que tem. A masculinidade, ela não quer perder o privilégio que foi dado a ela. Da mesma forma, na discussão do racismo, os brancos não querem perder seu privilégio, que não precisa nem fazer esforço para ter. Então, a gente precisa pensar como é que a gente traz mais mulheres para a política, como é que a gente educa essas mulheres para a política. A gente precisa fazer esse debate, a gente precisa chegar nessas mulheres. A gente precisa chegar para discutir a violência doméstica, porque agora a gente está num processo de pandemia, e a gente tem um monte de mulher dentro de casa apanhando, um monte de mulher morrendo, né? Então, vários feminicídios aconteceram na Bahia inteira nesse período que nós estamos dentro da pandemia. A gente não consegue falar para as mulheres da periferia, a gente não consegue falar para as mulheres indígenas, a gente não consegue falar para as mulheres LGBT. O pessoal LGBT tem um movimento específico, mas se você pegar o feminismo mesmo, o feminismo hegemônico, que é aquele feito mais por mulheres brancas e de uma classe social, muitas vezes, na maioria das vezes, mais favorecida, esse feminismo ele não consegue conversar com essas outras mulheres, né? Com as mulheres do campo. Então, você não consegue, né? A gente precisa ampliar isso, da mesma forma que a gente precisa ampliar o debate da política. A gente precisa trazer as mulheres para a política, a gente precisa incentivar a participação social dessas mulheres. Porque senão a gente vai continuar assim, com o legislativo que não tem mulher, com o legislativo que só tem uma mulher, que muitas vezes essa mulher não tem um engajamento nas pautas feministas, aí você continua sem política para as mulheres, porque se você não tem parlamentares lá dentro para poder fomentar, brigar, lutar e indicar as pautas feministas, as políticas públicas feministas, de gênero, as pautas que o movimento feminista e outros movimentos de mulheres também trazem, você não tem que te represente. Você não tem, você tem uma Câmara de Vereadores que não tem uma mulher. Quem é que vai estar lá dizendo que tem que ter uma comissão específica para discutir os direitos da mulher? Quem é que vai estar lá dizendo que precisa, que o município tem a obrigação de dar recursos para o CRAM? Quem é que vai poder colocar uma medida, um dinheiro lá a mais, para poder dar dinheiro para determinada instituição, uma emenda? Então, assim, então você não tem para onde recorrer. Você às vezes tem alguns homens que são mais progressistas, que colaboram mais nas pautas das mulheres, mas muitas vezes você precisa de alguém para poder fomentar, para que isso aconteça, né? Para que você consiga essa parceria. Porque muitas vezes, por mais progressista que o homem seja, não vai surgir dele. Né? Não vai surgir dele. Então a gente precisa trabalhar, de fato, na sociedade essa questão da participação social da mulher, da maior presença da mulher na política, né? E mulheres com qualidade, porque também não basta ser só mulher, né? Como tinha uma propaganda que dizia, né? Tem que participar. Não basta ser só mulher. Você tem que... eu soube que na legislatura passada tinha uma mulher aqui que era como se não tivesse, porque absolutamente nada da pauta de gênero ela tomou para si, né? Então, assim, tinha uma mulher, mas só tinha como uma representação formal de ter uma mulher. Então, não basta ser mulher, tem que participar, né? Tem que participar do processo, tem que pegar essas pautas de gênero aí na unha e jogar para dentro da... É desafio, é um desafio. É muito desafio que a gente tem. Inclusive, esse processo que você menciona aí, dessa questão dessa desconstrução cultural, né, para a gente reconstruir uma outra cultura, uma cultura diferente, onde a mulher tem espaço, onde ela se enxerga nesses espaços de poder, a gente tem que fazer isso. A gente tem que dar as mãos para fazer isso, trazer as mulheres para esse debate. E eu acho que isso é possível, sabe? Por que é possível? Porque eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou oriunda da zona rural. Eu era extremamente vergonhosa, eu não falava em público, eu não apresentava um trabalho. Quando chegava gente lá na roça, lá em casa, eu me escondia, não almoçava na frente de ninguém. Então, eu sou um exemplo vivo da gente desconstruir essa cultura e a gente tomar para si, né, essa ousadia, essa altivez de tomar os nossos espaços. É aquilo mesmo que você falou, o termo é esse, na unha mesmo. Porque senão, se não for assim, a gente não vai conseguir, porque é confortável para o homem a posição que eles estão, né? Que eles estão.
Portanto, nós precisamos, né, como mulheres, né, e como chamar os homens progressistas também, e avançar nesse processo aí dessas pautas das mulheres, né, dos espaços. A gente precisa de mulheres nos espaços de poder, porque eu sempre digo, a transformação ela vai acontecer com a participação efetiva das mulheres de todos os espaços de poder. Então, não dá para a gente ter uma Câmara de Vereadores em Itabuna com 21 cadeiras e só ter uma mulher. E você sabe como eu hoje estou pré-candidata a vereadora e sei que não será fácil disputar com os grandes homens da Câmara de Vereadores. Mas estamos... Então, as mulheres que estão nos ouvindo agora, as mulheres do nosso campo aí, do serviço público, têm que compreender esse processo. Ou senão a gente vai ser derrotada sempre. Porque não será fácil fazer uma disputa com um vereador que está lá, como o Ronaldão da vida. Eu vou disputar com essas pessoas. Eu vou disputar com vereadores já tarimbados, daquilo que você falou, que já sabe, já tem traquejo para isso, sabe como as coisas funcionam. Para eles vão chegar tudo mais fácil. Para a gente é muito mais difícil. Então, nós precisamos efetivamente arregaçar as mangas, e como você mesmo disse, ir na unha e segurar isso aí para tentar a gente abrir o caminho e a gente se estabelecer nesses espaços e fazer os nossos debates, dar a nossa contribuição para a sociedade, para a gente enfrentar de vez, assim, com bastante propriedade, essa questão aí dos espaços das mulheres, essa violência contra a mulher e diversas pautas das mulheres que você mesmo coloca aí. A gente não só tem mulher da cidade urbana, tem mulher do campo, tem mulher indígena, tem mulher negra, tem mulher da periferia. Tem que ter esse olhar assim diversificado e chamar essas mulheradas toda para a gente avançar, porque senão porque a gente vai ficar dessa forma aí. Agora a gente está num processo que a gente está na pandemia, né, que a gente teve um momento gigantesco, né, de violência, né, apesar de que a Secretaria de Segurança Pública na Bahia especificamente diz que essa violência caiu, mas caiu porque as mulheres não podem ir na delegacia dar queixa, mas se você pegar o 180, aumentou em 54% a violência doméstica na pandemia, né? Então, aqui na Bahia, pelo que eu pude buscar, acompanhar, entre esse mês de final de março, abril e até final de maio, nós tivemos 8 feminicídios, a maior parte desses feminicídios foram por conta de relacionamentos que terminaram, né? Então, acho que 3 ou 4, 3 deles foram de parceiros ainda, mas outros foram de ex-parceiros, porque não se conformam com o final do relacionamento, né? Então, você tem essas mulheres extremamente fragilizadas, desprotegidas, de um Estado que não pensa, de fato, a partir dessa nova política, com esse desgraçado aí no poder. Nosso tempo está acabando, viu? É bom a gente já ir fechando aqui. Eu acho que a gente só tem 2 ou 3 minutos. Vixe, meu Deus do céu. É só 1 hora. Esse negócio é tão bom, esse papo tá tão bom, que eu me perdi até de olhar no relógio. Aí você já vai fazendo suas considerações, que eu acho que daqui a pouco apaga tudo. Pois é. Então, eu acho que é isso. Conte comigo na sua campanha. Eu estou junto aí para poder a gente construir esse processo, né? Trazer mais mulheres para a política, né? Conseguir essa cadeira aí para te colocar lá. Sei que se você alcançar essa cadeira no Legislativo, eu acho que a mulher itabunense vai estar muito bem representada. Eu acho que vai ser uma vitória muito grande para as mulheres, para o movimento feminista, para as questões de gênero. Você é uma pessoa extremamente sensível e uma pessoa que está sempre disposta a aprender mais, a agregar mais, a lutar pelos nossos direitos, né? Então, nesse período aí de problemas com a prefeitura, eu bem acompanhei aí seu corre para poder tentar proteger os trabalhadores. Então, assim, conte comigo, né? E para quem está assistindo, se puderem ajudar, se souberem de alguma situação de violência doméstica, não deixem de... Gente, obrigada, viu, Eva, pela sua participação. Foi maravilhosa. A gente precisa de mais tempo. Agradecer a você que sempre teve à disposição para nos ajudar nessa questão das mulheres. A gente fez um grupo de estudo. Tenho aqui que agradecer a você. Você sempre está nessa batalha aí. E agradecer a todo mundo que participou. Eu acho que tem uma mensagem que deixaram aqui, que as instituições, né, precisam ouvir resultado de pesquisa como a de Eva. Você tem um material muito importante que dá o diagnóstico aqui, mostra, né, as debilidades dessa rede. Era importante
que eles acolhessem, né, esses estudos. E agradecer a todo mundo que está aí assistindo, a Eva, todo mundo já está acabando, a gente só tem 20 segundos. Um cheiro para todo mundo. Eva, pode dar tchau também. Discutir, prestigiar. E estamos aí à disposição para discutir o assunto. Obrigada, Eva. Obrigada a todo mundo por ter participado. Desculpa qualquer coisa. Estamos juntos aí. Siga as nossas redes. Coloquei até um banner aí atrás para